Estamos iniciando o nosso programa de língua portuguesa aqui no NEC TV e recebendo aqui a professora Cláudia, que trouxe alguma coisa interessante. Seja bem-vinda, professora. Obrigada, professor, por essa participação. E eu trouxe, professor, duas palavras que é muito comum perceber que as pessoas, em geral, fazem confusão com o sentido delas. E as palavras são eminente e iminente. Gostaria que o senhor explicasse aí para o nosso público qual a diferença aí desse e desse i aí nessas duas palavras. Pois é, professor. Realmente há essa confusão mesmo, né? As pessoas às vezes trocam eminente por iminente. Essa troca de e por i, normalmente ela é até muito normal, né? Desde que ele não seja na sílaba tônica, né? Você tem, né, leite, né? Terminou com e, mas ninguém fala leite, né? É isso. Mas nesse caso é muito grave, né? Porque é uma palavra que começa, né, com i e a outra que começa com e, certo? Portanto, o iminente se refere àquilo que está prestes a acontecer, aquilo que deve acontecer em breve. Portanto, é um problema iminente. É um problema iminente. Esse problema iminente, ele vai, quer dizer, está para acontecer a qualquer hora, né? Sim. Essa casa vai cair, né? Então, iminente aí, nesse sentido, quer dizer, pode acontecer assim imediatamente, né, rapidamente. Já o eminente já se refere assim a autoridades, né, já refere assim a algo grandioso. A pessoa, né, a grandiosidade. Portanto, trata-se de uma decisão do eminente, né? Quer dizer, de uma pessoa importante. Então, trata-se de dessa decisão do eminente, né, do fulano e tal. E pode tratar também da solução iminente, né? Isso. Então, aquela vai ser rápida. Algo que vai ocorrer imediatamente. É a coisa, né? É o objeto. Mas o outro trata-se de pessoas, né, que têm essa... De algo grandioso. Exatamente. É uma grandiosidade, não é isso? Então é tranquilo, quer dizer, não tem dificuldade para distinguir isso, não. Né? E na dúvida é consultar mesmo o dicionário. O dicionário, eles falam, né? Era muito comum assim, meu filho, conserta o dicionário, que o dicionário é o pai dos burros, né? É nada. É nada disso, quer dizer, consultar o dicionário é no sentido de você ampliar o seu conhecimento. Vocabulário, né? Dicionário é um livro, hoje a internet, né, tudo bem, mas o livro continua. É um livro que precisa ser lido. Precisa ser consultado sempre que tiver alguma dúvida. É importante, né? Eu tive um professor de língua portuguesa que ele fala assim, eu já li o dicionário do fulano de tal umas 3 vezes. Li todo, né? Quer dizer, leu o dicionário. Como estudioso, né? Porque além de você ver a palavra, o significado dela, você tem também o exemplo, né? Para materializar melhor, né? Mas é isso aí. Eu agradeço aí pelas explicações e muito interessante, e a gente vai aconselhando aí, sempre que tem essa dúvida, é bom mesmo consultar. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. E nós trouxemos também aqui uma placa que também com confusões semelhantes aí na escrita e pronúncia de uma palavra. Então vamos ver a placa, não é isso? Isso. Observando aqui na placa, nós temos aqui como se fosse uma mata, né? Tá, muitas árvores, e a sua placa está escrita assim, proibido tráfico de animais. Primeiro que, de verdade, nós não sabemos de que se trata. Se você quis falar mesmo tráfico já é proibido mesmo, então não tem que proibir mais, né? Não tem que fazer placa dizendo que está proibido o tráfico, porque isso é proibido por lei. Então seria a mesma coisa, né? De matar também é proibido,
Mas corrigindo aqui, veja, vamos tentar entender o que você quis dizer. Primeiro seria interessante você colocar um "é" no princípio "i". É proibido. Isso reforça, tá? Em vez de você começar já com proibido. Então, é proibido, você tira os pingos dos "is" que você colocou, né? I maiúsculo não tem pingo, portanto tem que tirar "i". E o seu tráfico, nós estamos aqui em dúvida, não é? Porque exatamente se é proibido, você não tinha que proibir. Nós estamos entendendo que você colocou a placa para impedir, né, as pessoas ali de trafegar com animais. Por isso, não é tráfico. O tráfico, né, você sabe bem o que é isso, é proibido, então não precisa de... Agora, se é proibido o tráfego, quer dizer, trafegar, movimentar, passar por ali, então estão entendendo que seria isso. É proibido trafegar, movimentar aqui, deixar animais entrar aqui. Portanto, vamos corrigi-la dessa forma. São o tráfico e tráfego. Veja, primeiro se escreveu com CO no final. É tráfego. O acento está certo no A, e o I se muda para E, e troca o C por G. Tráfego. De animais. Também tirando lá os pingos dos Is, né, da palavra animais. Então nós estamos entendendo que é isso que talvez você gostaria de dizer. Essa placa está ali, se é para os animais entender, claro que eles não vão entender. Certamente você fez uma placa para as pessoas não entrar ali com os animais ou não deixar que animais entrem aí na sua floresta, aí na sua mata. Muito interessante aí as explicações do senhor, professor. Né? Se era tráfico ou tráfego, né? Os sentidos são totalmente diferentes. Muito interessante. Eu tenho certeza que o telespectador gostou muito aí da explicação do senhor. Muito obrigada. Eu que agradeço aí, né, a sua participação, e foi muito interessante realmente, né, dentro dessas palavras de homônimos, parônimos, né, essas coisas aí da semântica, muito bom mesmo, certo? Então espero ter esclarecido, que bom. Obrigada. Né? Eu que agradeço. E você que está nos assistindo, aguarde um pouquinho, daqui a pouco nós vamos ter uma novidade aí no segundo bloco. Estamos iniciando o nosso segundo bloco aqui na UNEC TV, nosso programa de língua portuguesa. E hoje temos um convidado especial, que é o Jatir Nogueira. O Jatir é um conhecedor de várias tecnologias e com isso eu tenho certeza que ele também se aperfeiçoou muito nessa linguagem técnica, né? Que lida com eletricidade, lida com computador, lida com, quer dizer, é aviador, né? Então, cada coisa dessa, naturalmente, tem alguma coisa diferente. Mas aí, Jatir, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, professor, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Nós estamos inteira à disposição. Pois é, então eu gostaria que você falasse para nós um pouquinho assim, dessa riqueza, né, da linguagem técnica, né, e esse conhecimento que às vezes a gente, num voo, por exemplo, a gente não entende nada que eles falam lá, que comunicam, né? Tenho certeza que você entende tudo, né? Com certeza. A linguagem técnica, ela tem que ser universal em cada segmento, né? A mesma linguagem que se usa aqui no Brasil, eu vou usar nos Estados Unidos, eu vou usar no Japão, eu vou usar na Alemanha, linguagem técnica, seja ela no segmento da informática, no segmento da eletrônica, no segmento da aviação, tem também no radioamadorismo, né? Como posso citar alguns exemplos, por exemplo, começando com o radioamadorismo. Existe um código internacional onde os radioamadores conseguem falar com qualquer pessoa do mundo através desse código aqui. Seja se a pessoa é do Japão, é da Alemanha, é da América Latina, né, que é o código Q. Então, cada sequência de 3 letras no código Q, ela representa uma fraseologia, como, por exemplo, QRA, o nome do operador da estação, QTH,
de onde a estação está transmitindo. E tudo isso é feito através do código Morse, que muita gente ainda pensa hoje em dia que o Morse acabou, não existe mais. Mas ele é muito usado pelo radioamador. Inclusive até na aviação existe alguns balizamentos que nós chamamos de NDB, que são emitidos, o prefixo desse balizamento em código Morse, que esse prefixo indica o local, o QTH, dessa estação. Nós temos também, na área da aviação, a linguagem técnica, que nós falamos com a torre e com outros aviadores, que quem está fora não consegue decifrar. Entendeu? Mas eu vou dar um exemplo aqui. O que eu vou falar aqui, se tiver alguém da área da aviação nos assistindo, vai saber o que eu falei. Por exemplo, eu saí da colei de uma cidade com destino a outra cidade, do ponto A ao ponto B. Vamos dar um exemplo de Belo Horizonte a Caratinga. Estou me aproximando de Caratinga. Então eu chamo no rádio. Coordenação de voo em Caratinga, falo o prefixo da aeronave, aqui é o Papatango X-Ray X-Ray. Está de Belo Horizonte para Caratinga, cruzando agora em descida o nível 065, aproximando pelo setor Whisky, a magnética 090. Estima mais 10 minutos para o circuito de tráfego. Então, com essas poucas palavras que eu falei aqui, a pessoa que entende vai saber que eu estou vindo de Belo Horizonte, saindo de Belo Horizonte, indo para Caratinga. Eu estou descendo, cruzando a 6.500 pés em descida, para a altitude de circuito de tráfego em Caratinga, que é aproximadamente de 3.060 pés, e que eu vou levar 10 minutos para chegar até lá. E eu falo também o setor que eu estou me aproximando, que é o setor Whisky, que é o oeste, e a magnética. A magnética quer dizer, eu estou voando em direção leste, que é 90 graus. Então ele sabe toda a minha posição. Aí você imagina, você falou grego para nós aqui, né? Da mesma forma, as pessoas quando que não entendem do radioamadorismo, ouvem a gente conversar, muitas vezes não entende que a gente está conversando, que a gente fala muito através do código Q também, né? Certo. Então a pessoa fica meio perdida. Na área da eletrônica também, né? Nós temos também uma vasta linguagem técnica. Quando, por exemplo, um exemplo simples que eu vou dar aqui, muitas pessoas já devem ter ouvido falar em aterramento, né? Isso. Agora tem até uma polêmica agora das tomadas, né? Que antigamente vinha com 3 pinos, nesse governo novo eles estão querendo acabar, tirar com aterramento, né? É um vai e volta danado com relação a isso aí. Então, o aterramento é um termo da eletrônica onde você pega um equipamento e liga ele fisicamente ao solo, aterrado ao solo, uma haste de terra. Então, esse símbolo do aterramento, ele é universal. Né? Aqui no Brasil, para nós, é terra. Lá para o americano, para o inglês, ele é ground, a sigla é GND. Por exemplo, eu posso hoje fazer as melhores escolas de inglês e ir para os Estados Unidos. Se eu for para a área de eletrônica ou para a área de aviação, se eu não fizer um curso de inglês técnico nessa área, eu posso ser fluente em inglês que eu não vou saber lidar dentro dessa área. De tão complexa que é essa linguagem técnica, né? Da mesma forma, nós temos na informática também, né? Quantas vezes aí eu trabalho nessa área hoje também, nós vamos falar, você está com um problema no seu roteador? Ah, no meu roteador? Não, no seu roteador não. Ah, no meu radiador? Eu falo, não, no seu roteador. É switch, hub, né? Cabo de rede, conector RJ45, CAT6, CAT5. Então a gente vai falando isso. Hoje, a gente até para pedir um setor de compras para fazer compra desses periféricos, ele fica em dúvida, porque ele não conhece essa linguagem técnica. Então tem que estar sempre recorrendo a gente. Como é que é isso? Isso aqui serve? Ou melhor, tira uma foto, manda para mim, manda um modelo. Como é feito isso? Para na hora que chegar lá no vendedor... Jatira, eu vou preferir ficar com a minha linguística lá de Chomsky, porque eles falam que é difícil, mas isso aí, Deus me livre, hein? Pelo amor de Deus, hein? Mas tem gente que está no meio, assim, a coisa mais natural, mais normal, né? A gente coloca isso como uma linguagem que faz parte do nosso dia a dia, né? Eu falo que nós técnicos, nós sabemos muito mais a linguagem técnica que o próprio português. Eu acho muito mais difícil o português que a linguagem técnica. É que você já acostumou, né? Já acostumou com ela, com aquelas palavras, vamos dizer assim, uma palavra chavão, né? Que essa palavra só pode significar isso, né? Só significa. Não pode ter mais de um significado.
Nós temos hoje na eletrônica digital uma informação que nós chamamos 0 e 1, 0 e 1. Né? Então, às vezes, você vai conversar, não, eu quero que essa porta esteja no estado 0, eu quero que essa porta esteja no estado 1. A pessoa com estado 0, estado 1, quer dizer, o estado 0 é desligado, o estado 1 ele é ligado, né? Então, é bem peculiar. Já, Timão, nós agradecemos muito aí a sua presença aqui, foi muito esclarecedora. Né? Isso realmente muito complexo. Né? Tenho certeza que não foi com um bom período mesmo de estudo, né, e de utilização prática, né? Não é coisa para se aprender de um dia para a noite. Mas queremos parabenizá-lo e agradecer aí pela presença aqui no programa de língua portuguesa. Né? Isso aí é uma riqueza, né, para nós telespectadores, exatamente essa linguagem técnica. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade, professor Antônio, estou sempre à disposição. Muito obrigado. E a você que está nos assistindo, nos agradecemos e até o nosso próximo programa, se Deus assim nos permitir.